Será que o Império Romano está para ser aniquilado? Quem sobreviverá quando vier esse Messias judeu? Certamente não vocês, romanos. Vocês serão destruídos. Ele virá para esmagar as nações iníquas. Os judeus podem esperar por um milagre messiânico? Se você sair no sábado com uma agulha espetada na roupa, estará realmente pondo em risco sua salvação eterna? Leis e líderes. Será que os judeus estão exagerando? Da Rede Romana de Notícias, com os âncoras Cornélia Magna e Marcos Túlio Zicípio, está no ar o Solário. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Solário. Os judeus encontram-se em quase todas as áreas do Império Romano. São originários da Palestina. Esta noite, nossas reportagens focalizam essa pequena parte do Império. Nosso primeiro tema fala sobre a forte superstição entre os judeus de que um Messias os livrará de qualquer opressão que enfrentem. Temos hoje conosco Primus Vespílio, recém-chegado de Jerusalém, com a reportagem O Milagre Messiânico. Primus? Os judeus dizem que seus profetas predisseram a vinda de um Messias ou libertador que destruirá seus inimigos. Eles veem Roma como seu inimigo natural. Perguntei a Xerebia, um judeu, o que isso significa. Muitos profetas predisseram o triunfo do Messias. Malaquias profetizou, mas quem suportará o dia de sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives. Esta é uma pergunta interessante. Quem vocês acham que sobreviverá quando esse Messias vier? Certamente não vocês, romanos. Vocês serão destruídos. Ele virá para esmagar as nações iníquas. Temos sido oprimidos durante anos, mas isso logo vai mudar. Quem é esse Messias que vocês acreditam que virá? O Messias será um grande líder militar. De que outra forma ele poderia acabar com a opressão desse povo? Ele trará liberdade para o povo judeu de uma vez por todas. Liberdade. Essa é uma questão que aborrece os judeus e traz à tona sentimentos profundos com respeito ao Messias. Na maior parte dos últimos 600 anos, os judeus foram um povo subjugado. Sua nação foi ocupada pelos babilônios, persas, gregos e agora os romanos. Essa história de povo conquistado atiçou as chamas da crença no Messias. Alguns judeus não gostam da ideia de esperar por alguém que os liberte. Um grupo de judeus, chamados zelotes, já está tentando livrar-se do domínio estrangeiro pela força. Falamos com um desses zelotes, mas prometemos que sua identidade não seria revelada. Você acredita que o Messias virá para libertar os judeus? É claro. Foi profetizado pelos profetas. Então, por que vocês, zelotes, tomam a lei em suas mãos e lutam contra o Império Romano? É nosso dever cooperar com o propósito de Deus e libertar Israel do poderio estrangeiro. Muitos de nós ficam sentados esperando. Mas vocês levam suas crenças ao extremo do assassinato e da insurreição. Isso não é ir um pouco longe demais? Nada é ir longe demais para cumprir o propósito de Deus. Capitão, como avaliaria a ameaça desse grande líder militar ao Império? Já estive no campo de batalha. Lutei na Gália e na Germânia. Vi exércitos estrangeiros. Não há nenhum exército judeu por aqui. Mesmo que armassem todos os homens, mulheres e crianças, limparíamos este lugar em poucas semanas. Os soldados romanos aqui não levam a sério esse Messias judeu. Os judeus não estão todos de acordo quanto a quem será esse Messias. Conversei com Shalom, um homem devoto perto do Templo de Jerusalém, sobre as profecias acerca do Messias. Isaías escreveu: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um momento. Achava que ele ia ser um grande líder militar que tiraria o jugo da opressão. Ele tirará o jugo do povo, o jugo do pecado. Mas e quanto aos triunfos militares? Ele virá mais de uma vez à terra, você sabe. Da primeira vez virá como cordeiro, mas quando vier a segunda vez será como um leão. Definitivamente, os judeus que veem o Messias como um servo sofredor são uma minoria. A maioria vê o Messias como um herói conquistador. Vocês falaram com muitos judeus em todo o Império. Todos eles já ouviram essa história sobre o Messias? Sim.
Encontramos muito poucos que nunca ouviram a história, mas há muita discordância quanto à época em que ele virá ou o que ele será. Alguns judeus foram ao deserto esperar a sua vinda e outros dizem que a época não é esta. Muitos ficam imaginando se realmente existe um Messias porque vêm sendo oprimidos por tanto tempo e ele ainda não os libertou. Obrigado, Primus. E no próximo bloco, colocar um ovo perto do fogo poderia ser contra a lei? As leis e os líderes judeus são irracionais? Alguma vez vocês já quiseram saber mais sobre os africanos, os samaritanos, os judeus, os gauleses e outras nações que os romanos conquistaram? Muitos cidadãos romanos inteligentes querem mais informações sobre o nosso império. Bem, agora, a editora Tempus oferece essa linda e informativa edição em 8 volumes intitulada Povos do Império. O primeiro volume ampliará sua compreensão sobre os samaritanos e os judeus. Vocês sabem por que os judeus e os samaritanos, embora aparentados, se odeiam? Vocês sabem por que os judeus devotos tomarão essa estrada em vez daquela outra, mesmo tendo que andar muitos quilômetros a mais só para não pisar em solo samaritano? Sabem por que os samaritanos e os judeus acusam-se uns aos outros de terem uma religião corrupta? Descubra as respostas a essas e outras centenas de perguntas nos 8 volumes de Povos do Império. Cada rolo de pergaminho foi copiado por um de nossos ótimos escribas. Todos os volumes estão repletos de informações valiosas e você pode comprar a coleção inteira por menos de 45 denários cada um. Faça seu pedido agora e se você pedir hoje, ganhará ainda este conjunto de varas entalhadas e capas de couro para cada volume. Ligue agora sem compromisso. O número é 555-3462. 555-3462. Ligue agora. Já estou ligando. Bem-vindos mais uma vez ao Solário. Toda a sociedade estabelece leis, mas será que os líderes judeus não foram longe demais? Sérvius Otto fala sobre as leis e os líderes dos judeus. Para alguns judeus, colocar ovos perto do fogo no sábado é contra a lei. A razão? O ovo pode cozinhar um pouco e não é lícito cozinhar no dia santificado deles. É contra a lei que um alfaiate saia no sábado com uma agulha presa à roupa. A razão? O alfaiate utiliza a agulha para trabalhar. Não é lícito carregar ferramentas no sábado. Parece ridículo? Também achamos. Por isso, conversamos com Malcaia Bar Pashur, um respeitado fariseu de Jerusalém, sobre suas leis. Só colocar um ovo perto do fogo, uma agulha na túnica, esses pequenos atos poderiam realmente significar uma violação da lei? Sim, significam. Deus deu a lei e devemos cumpri-la. Mas por que vocês se preocupam tanto com as coisas pequenas? Como podem aproveitar a vida? Aproveitar a vida não é a questão. A questão é não pecar diante de Deus. A salvação depende da observação da lei. Se uma pessoa não vive a lei perfeitamente, ela é amaldiçoada. Não podemos estar limpos diante dele, a menos que permaneçamos limpos, não pecando. Os exemplos que citamos aparecem em suas escrituras como leis de Deus? Há muitas coisas escritas em nossas escrituras, mas os exemplos que você mencionou fazem parte da lei oral ou tradições dos anciãos. Dizem que às vezes vocês perdem o verdadeiro sentido da lei de Moisés usando a lei oral como desculpa. Isso não é verdade. Vocês não dizem que não têm de sustentar os pais idosos financeiramente, o que é uma violação direta a um dos 10 mandamentos? Se o dinheiro é separado para Deus, não pode ser usado para outros propósitos. O que você sabe sobre nossa lei? O fundamento da lei judaica é a lei dada por Moisés. Essa lei oral, ou as tradições dos anciãos, como às vezes é chamada, foi acrescentada e parece ir além da lei original escrita. Essa lei oral é quase como se construíssem uma cerca em torno da lei de Moisés para que ninguém tenha chance de quebrá-la. Mas há um grupo de líderes judeus que não concorda com os fariseus sobre essa lei oral. São os saduceus. Como você mesmo vê, nosso compromisso é com a lei escrita de Moisés. A lei oral não é uma obrigação. Qualquer coisa que não esteja escrita na lei de Moisés não nos diz respeito. Os fariseus dizem que os judeus não devem se misturar com os romanos. Parte das críticas que ouvi a respeito dos saduceus refere-se às suas ligações políticas e financeiras com os romanos. Estou cansado das agulhadas dos fariseus.
Eles sentem ciúme porque exercemos o poder político. Nós somos os únicos capazes de amenizar as relações com o governo. Fiquei surpreso ao ver quantas discordâncias existem entre fariseus e saduceus. Eles diferem até nas doutrinas básicas, como a ressurreição e os espíritos. Outro grupo influente de líderes judeus, os escribas, são tidos como autoridades da lei. A maioria dos escribas são fariseus, mas há também alguns saduceus. Esses escribas desenvolvem a lei e aplicam regras específicas às circunstâncias atuais. Lei escrita, lei oral, fariseus, saduceus, escribas. Não é fácil ser judeu hoje em dia. Nos deparamos com algumas questões complexas ao tentarmos entender essa estranha religião dentro do nosso império. Aqui é Servius Otto, para o Solário. Obrigada, Servius. Foi uma história fascinante. Você estava ciente dessa luta interna entre os líderes judeus, Marcos? Não. Mas acho mais fácil conviver com essa luta entre os líderes judeus do que ter de viver segundo algumas dessas leis. Fico pensando como é que eles fazem isso o tempo todo. Falando em tempo, nossa edição de hoje do Solário está quase no fim. Mas teremos um programa esclarecedor na próxima semana. Falaremos sobre viagens dentro do Império. Nossos navios abriram as rotas marítimas. A pirataria, nos últimos 100 anos, teve uma redução de 90%. Hoje o Mediterrâneo é seguro tanto para viagens quanto para transporte marítimo. Não conseguimos mais ganhar a vida roubando nas estradas. Quero dizer, os romanos melhoraram muito o sistema nas estradas. Eles têm patrulhas demais e há muitos lugares totalmente protegidos. Eu estou procurando outro trabalho. Visitaremos também funcionários do governo para saber de novos projetos para o futuro. Tudo isso você verá no próximo Solário. Não percam, mas por hora, boa noite. Boa noite.